Se liga aí num podcast da revista Chapuri. Eu sou o Gileard, o Gi Guarani Kaiowá, jovem indígena do povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Eu sou a Fernanda, jovem indígena do povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Daqui da aldeia Panavizinho, Fernanda e eu vamos narrar para você O Lixo no Mar, um texto do jornalista Jaime Saltchuk, publicado com a matéria de capa da edição 79 da revista Chapuri em maio de 2021. O ex-ministro do Meio Ambiente no atual governo federal, Ricardo Aquino Salles, assumiu o cargo afirmando que pouco conhecia dos biomas brasileiros e que queria trabalhar mais focado nas áreas de ambientes urbanos e do problema do lixo no mar. Quase 3 anos depois, ele não foi para o lado nenhum e se notabilizou pela defesa que fez de grileiro de terras e mineradores e madeireiros ilegais em conflito com a Polícia Federal. O fato é que esse governo não está cuidando da área ambiental em lugar nenhum do país, a ponto do mar territorial brasileiro ser hoje considerado uma parte muito suja dos oceanos, no mundo inteiro. Pelo que prometia o ministro, era de se esperar que fosse outro rumo tomado, equipando os órgãos públicos ou contratando empresas especializadas, mas assegurando a limpeza do Atlântico. Contudo, nada disso tem sido feito. Uma equipe técnica daquele ministro apresentou, em seminário do Rio de Janeiro, em 20 de abril passado, um documento contendo o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, que prevê ações em solo firme em parceria com a Prefeitura. As ações propostas são de formação de grupo de dezenas de pessoas de cidade costeira para promover a limpeza de praia, uma contradição com as normas em uso nesse período de pandemia, em que as aglomerações têm sido regradas em área de praias, tanto para banhar como para limpeza. De qualquer modo, a Marinha do Brasil é que tem assumido um papel ativo em apoio a municípios costeiros e a governos estaduais que solicitam a ajuda de embarcação mais apropriada ao trabalho de limpeza e de transporte que é retirado do mar. O mesmo ocorre no rio de todo o território nacional, onde são feitas rondas rotineiras de fiscalização e eventuais ações emergenciais de limpeza em caso de necessidade. No seu currículo profissional, o advogado Ricardo Salles tem alguns anos como secretário particular do governador Geraldo Alckmin, de São Paulo, e uns 2 anos como secretário do Meio Ambiente do governo paulista. Mas já demonstrou que não entende nada da questão ambiental, ou seja, ele próprio é um dejeto recostado nas cercanias do Palácio do Planalto, a serviço de criminosos que estão devastando a Amazônia na exploração de madeira, ouro e outros minérios. O delegado Alexandre Saraiva foi destituído do cargo de superintendente da Polícia Federal no Amazonas, após ter interpelado o Supremo com a notícia crime contra o ministro, acusando de defender o desmatamento ilegal na Amazônia. Ambientalistas autônomos ligados ao governo pedem que ele deixe o cargo, ou seja, convidado a sair pelo presidente da República. Mas este segura seu ministro, e o vice-presidente, General Mourão, que é presidente de um tal Conselho da Amazônia, também o defende publicamente. Ou seja, Salles representa aquilo que o governo federal advoga nas questões ambientais, que é a mesma posição de madeireiros ilegais, mineradores ilegais e grileiros de terras. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal deu andamento ao processo da notícia crime da Polícia Federal e a encaminhou à Procuradoria-Geral da República com a observação de que o caso é de gravidade incontestável. De qualquer jeito, com isso o Brasil consolida uma posição de descrédito global no que se refere à preservação dos recursos naturais. Uma postura negativista altamente prejudicial ao país por afastar governos e empresas que poderiam investir na região ou comprar produtos de lá originários. Os próprios ruralistas, suposto aliado do governo, temem perder mercados por causa desse tipo de atitude. Ambiente marinho.
A postura do governo brasileiro nessa questão está atrasada no debate que ocorre no organismos internacionais e agrupamentos de países a respeito do uso e controle dos espaços ocupados pelos oceanos, que somam 3/4 do planeta. Até meio século atrás, era tida como verdadeira a ideia de que essa água salgada era fonte inesgotável de alimento e depósito infinito de lixos, o que logo se demonstrou falso, uma visão incorreta, embora fosse predominante no coletivo de nações. Havia, de igual modo, uma visão muito antiga de que os oceanos eram de todos, portanto, todos teriam iguais responsabilidades em torno deles. É certo que, em determinado momento, Espanha e Portugal dividiram o globo terrestre ao meio e cada um ficou com uma parte, o que foi o tema central do Tratado de Tordesilhas, 1494, que vigorou por mais de 2 séculos e meio. Naquele período, embarcações que não fossem portuguesas ou espanholas eram automaticamente colocados entre piratas e corsários. Ainda assim, porém, o que prevalecia era uma divisão territorial distante do aproveitamento econômico dos recursos naturais marinhos. Tampouco havia preocupação com as sujeiras jogadas nos mares, restos de comidas, ossos, casca de frutas, despojos de sanitários, aparas de cabelos e barbas, água de lavatórios e assim por diante. Não havia transtorno nem mesmo com os corpos lançados na água, como foi comum durante os séculos que perdurou no mundo a escravidão negra. No navio negreiro era comum as mortes por maus tratos, fomes, doenças diversas e acidentes, e os corpos eram imediatamente lançados aos tubarões. A maior parte da fotossíntese do planeta é realizada nos oceanos e, portanto, a preservação de ambientes marinhos é importante por ser fonte do gás essencial à nossa sobrevivência, o oxigênio. Os oceanos representam ainda uma importante fonte de alimento, peixe e fruto do mar. Contudo, o lançamento de gases que aprisionam calor na atmosfera, tais como o gás carbônico, o monóxido de carbono, o óxido de nitrogênio e o metano, principalmente por atividades industriais e queimadas de floresta, tem amplificado o efeito do aquecimento do planeta. Atualmente, enfrentamos a chamada crise da biodiversidade provocada pelas apreensões humanas realizadas por vários setores, incluindo o processo de urbanização, impermeabilização dos solos, a agricultura extensiva com o uso excessivo de pesticidas agrícolas, agrotóxicos e a poluição dos recursos hídricos da atmosfera e do solo. Além disso, o consumo desenfreado dos estoques pesqueiros marinhos, a destruição de ambientes naturais e a caça descontrolada têm colocado a biodiversidade em ritmo de perda cada vez mais acelerado, que hoje chega a ser 1000 vezes maior do que a extinção provocada por processos naturais. O mar possui uma beleza sem igual, sendo o habitat de uma grande variedade de formas de vida. Assim, o lixo nos mares causa problema à biodiversidade, debilitando ou levando animais à morte por sufocamento, inanição e ferimentos. As aves marinhas, tartarugas, golfinhos e peixes, além de inúmeras espécies de invertebrados, como molusco, crustáceo e outros seres praticamente invisíveis, são afetados por esses resíduos. É inadmissível pensar que esses organismos possam ser afetados pelos resíduos que a sociedade usa e descarta de forma irresponsável e irregular. Deterioração. Por diversos meios, podem ver e avaliar o que está acontecendo com os oceanos atualmente, um processo de deterioração que atinge níveis assustadores. Plásticos, microplásticos e aditivos que envolvem esses materiais estão circulando pelos mares.
São bilhões de toneladas de lixo destruindo a fauna e principalmente afetando o plâncton, formado por organismos microscópicos que produzem mais da metade do oxigênio do planeta por meio da fotossíntese, influenciando o clima e constituindo a base alimentar de peixes mamíferos marinhos. Esse equilíbrio tão necessário para o funcionamento dos ecossistemas marinhos estão sendo colocados em xeque. Dos rios ao mar. Os rios de grande importância na relação das pessoas com os oceanos, por mais distante deles que elas vivam, especialmente num país como o nosso, repleto de cursos d'água que todos os tamanhos, dos mais insignificantes corregozinho ao poderoso Amazonas, a maior do mundo. É comum ouvirmos pessoas dizerem que nada tem a ver com os oceanos, por nunca terem chegado a eles. Entretanto, essas pessoas se esquecem de que simples papel de bala que se joga na ponte de suas comunidades está indo no rumo do mar e lá irá chegar mais cedo ou mais tarde, mesmo que esfacelado. O pior, porém, é que o mesmo irá ocorrer com o mercúrio dos garimpos de ouro da Amazônia. O esgoto da cidade, o resto de compostos industriais, sangue e escombro de abatedores de animais, lixo hospitalares, fraldas descartáveis, gilete de barbeadores e seringas usadas. Um folder da Marinha do Brasil sobre o lixo no mar informa que há indícios de que 80% do lixo marinho tenha origem em terra chegando aos oceanos por meio dos cursos d'água, o que indica uma necessidade de melhores gestões dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos. E observa que as hidrovias existentes nas principais bacias hidrográficas contribuem para a integração e o desenvolvimento socioeconômico do país, comunicando regiões e polos produtores entre si e com grandes centros distribuidores e exportadores por via marítima. O lixo marinho é composto por matérias sólidas, fabricado ou transformado, plástico, papéis, tecidos, filtros de cigarro, vidro, metal, borracha e madeira. Uma vez jogado no ambiente marinho, esse produto se torna uma grande ameaça à saúde dos mares, rios e lagos, mas também à nossa economia e à sociedade. Nesse cenário, os plásticos são os principais detritos encontrados no ambiente marinho. Um estudo realizado pela Universidade de Queensland, na Austrália, aponta que a contaminação dos oceanos, principalmente por plástico, é responsável pela morte de cerca de 100 mil animais todos os anos. Ao contrário dos materiais orgânicos, os plásticos se concentram nos oceanos e podem levar 500 anos para se decomporem. Afetam diretamente a fauna marinha, pois são confundidos com os alimentos ingeridos pelos animais, causando sua morte e contaminando cadeias alimentares com sérios impactos na saúde dos seres humanos. Os trajetos dos cursos da água em direção ao mar guardam em suas beiradas, onde as águas descansam, as histórias da ocupação desse imenso território. As tantas batalhas na região fronteiriça do Mamoré Madeira deixaram uma ferrovia no meio da mata, que surgiu da ideia de se buscar uma saída ao Pacífico, empreitada que os vizinhos argentinos executaram com mais rapidez. As águas barrentas desse rio, afluente dos também barrentos Solimões, denuncia sua nascente Andinas em seu percurso turbulento, diferente do outro formador do Amazônia, o Negro. Com as águas escuras, como seu nome diz, este rio percorre a suave planície amazônica desde seus formadores, Guainiá, no Peru, que se junta ao Cassiquiare na múltipla fronteira com o Brasil, na região da Cabeça do Cachorro. O Cassiquiare sai do venezuelano Orinoco e segue no sentido norte-sul, servindo de guia de fronteira entre Colômbia e Venezuela, percurso que troca de cor. Juntos, de toda forma, levam um verdadeiro xarope de plantas até o mar. No entanto, isso não serve para mitigar a quantidade de resíduos sólidos que carregam até o oceano e o depositam boa parte em águas profundas. O mesmo ocorre com São Francisco.
que foi muito navegado entre Piraporá, Mato Grosso e Juazeiro, Bahia, vizinha de Petrolina, Pernambuco, que era a última parada antes da exuberante Cachoeira de Paulo Afonso. Leva plantas, galhos de árvore do cerrado, latas, vidro e muitas histórias como as de Lampião, cujo bando morava entre a gruta dessa cachoeira, bem abaixo do cânion do Velho Chico, na região o Poço Redondo, Sergipe, onde o rei do cangaço foi morto, em Piranhas, Alagoas, onde as cabeças dos cangaceiros mortos ficaram expostas. Há casos em que os rios provocam grande impacto em suas persistentes invasões da água salgadas. Um deles que assombrou o mundo inteiro foi o do rompimento da barragem de uma mina de minério da Vale Antiga de CVRD, em Mariana, Minas Gerais. A lama de barragem que tomou conta do leito do Rio Doce cruzou todo o estado e foi bater no Atlântico, na costa do Espírito Santo, onde formou uma espécie de lago de cor marrom escuro na superfície marinha. O próprio rio virou lixo marinho. Mais de 5 anos já se passaram e o problema persiste, de modo que o histórico do Rio Doce é um rio perdido, com água imprestável ao consumo humano. Logo ele, que abastecia tanta cidade em vila no seu trajeto de cerca de 850 quilômetros da nascente à foz. O Doce banha 230 municípios mineiros e capixabas. Há longos percursos fluviais percorridos por viajantes em barcos infláveis. É a aventura que começa pelo rio São Bartolomeu, que nasce no Planalto Central em águas emendadas no Distrito Federal. Ao descer o território no sentido sul, esse rio vai ganhando os nomes de recursos maiores que encontra pelo caminho, ao começar pelo Corumbá, depois do Paranaíba, Paraná e, por fim, o Prata, cuja foz no Atlântico divide a Argentina do Uruguai. Neste caso, os botes infláveis são mais práticos, já que o percurso tem várias barragens a serem transpostas, algumas das quais de grande porte, como a da hidrelétrica de Itaipu, por exemplo. Lanche e água a bordo e boa disposição no remos asseguram o cumprimento do roteiro e a coisa de 2 meses. Nos rios Tietê e Piracicaba, formadores de Paranapanema, Paraná, há retenção e coleta de resíduos sólidos em vários pontos, mas o restante da bacia no Rio Prata é franqueado ao lixo que chega ao mar. A economia do mar. Muita gente vive no mar por meio de atividades econômicas ligadas à pesca, ao transporte, à gestão de portos, ao turismo. Muitas dessas pessoas e suas famílias, no entanto, padecem com o impacto dos resíduos sólidos lançados aos oceanos. E o caso, por exemplo, de comunidades de pescadores que muitas vezes têm seu espaço de trabalho e moradia tomados pelo lixo, tornando impraticável a atividade rotineira por ali. Esses mesmos resíduos danificam os equipamentos de trabalho e contaminam as águas e os pescados, tornando mais difícil a pesca e a comercialização dos pescados. Nesses casos, ações mitigadoras de governos locais ou empreendedores à contratação desses mesmos trabalhadores para retirarem o lixo certamente não serão bem-vindas, pois quebram a harmonia social que normalmente rege a vida nessas comunidades. O correto é implementar alguma atividade de controle de resíduos sólidos, contratando outras pessoas caso seja necessário, assegurando a limpeza das áreas de pesca para que a vida volte ao normal com qualidade. Com atividades turísticas que ocupam milhares de famílias, país afora, o problema é parecido. Com as praias, ilhas e outros recantos que atraem turistas tomados pelo lixo, a atividade vai por água abaixo. Ninguém se anima a tomar banho em praias tomadas pelos resíduos, então pouco irão querer sair numa foto junto a um farol, por exemplo, cercado de lixo. Tão poucos a baleias e golfinhos quererão bailar em mar coberto de latas, vidros e pneus.
É certo que a presença de lixo no mar servirá de pressão sobre as autoridades públicas para que tomem a providência e assegurem a limpeza dessas áreas. Mas essa ação chegará atrasada, pois deveria ter sido realizada preventivamente nos primeiros sintomas do problema, não depois do mal instalado. Significa que a atividade de combate ao lixo de limpeza deve ser rotineira, já integrada à economia da região, com as despesas já previstas em orçamento de quem quer que seja o responsável por aquele serviço. Protocolos. Desde a década de 1970, quando o mundo todo despertou e passou a bater a gestão dos oceanos, os países passaram a ter, em maior ou menor escala, suas regras próprias de atuação neste tema. No Brasil, 2 leis federais ganham destaque, pois têm efeito direto sobre a questão do resíduo sólido nos mares. A primeira é a Lei Federal 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto 7.217/2010, que estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico e abarca os setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de drenagem pluvial e de resíduos sólidos. A outra criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305 em 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404 em 2010. As Conferência Nacional do Meio Ambiente, CNMA, iniciada em 2003, marcaram a evolução das políticas ambientais brasileiras, pois abriram espaço para a participação popular nas discussões. Esse processo fortaleceu o movimento de criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, que contava com os mais de 100 projetos de lei vinculadas. Foram muitos anos de tramitação até a Lei 12.305 ser finalmente promulgada em 2010. A PNRS é orientado pelo princípio de gestão integrada dos resíduos sólidos, sendo uma regulamentação geral e abrangente sobre temática. A pauta pela Constituição Federal, ela se baseia nas competências concorrentes entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Assim, estabelece que a União traz normas gerais que visem a padronização da política de resíduos em todo o território nacional, deixando ao Estado que suplemente na forma federal. Ambas fixam princípios, diretrizes, instrumentos e responsabilidades importantes referente a esses setores, cuja regulamentação especialmente relacionada ao esgotamento sanitário e à gestão de resíduos sólidos, visa reduzir as fontes de poluição dos mares. Significa que o país já possui leis atualizadas que tratam do assunto, mas entre no que estão no papel é realizada a boa distância. No ano seguinte, em 2011, representantes de diversos países e instituições assinaram o Compromisso de Honolulu, Havaí, Estados Unidos, que marcou uma nova abordagem colaborativa para reduzir a ocorrência de resíduos sólidos no mar. E também sobre os danos que estes provocam no habitat marinho, na biodiversidade e na economia local e global. O Compromisso de Honolulu visa melhorar o conhecimento local e regional quanto à escala e ao impacto desse poluente, de estimular o compartilhamento de soluções técnicas, legais e de mercado. Junto com esse compromisso, foi definido o padrão internacional de abordagem dessa questão, denominado Estratégia de Honolulu. Como resultado dessa iniciativa, também a indústria plástica mundial, inclusive a brasileira, assinou a Declaração Global das Associações do Plástico sobre soluções para o lixo marinho. Com isso, as empresas que comprometem a busca soluções que competem à indústria, a fim de evitar a chegada de
resíduos ao mar, assim como promover o reuso e a reciclagem do material plástico produzido, promover a divulgação e a educação ambiental relacionada ao tema. Por onde andar? De acordo com essa legislação brasileira em vigor, empreendimentos que são classificados como os grandes geradores de resíduos sólidos pelos regulamentos locais são responsáveis por elaborar os planos de gerenciamento de resíduos sólidos e arcar com seus custos. Esses são os empreendimentos que geram resíduos perigosos ou em quantidade bem superiores à média de resíduos domésticos. Isso significa que grande parte dos resíduos gerados nos municípios por indústrias, portos e hospitais, entre outros empreendimentos, é de responsabilidade da iniciativa privada. No entanto, a gestão do resíduo sólido e a educação da população para o descarte adequado e o consumo consciente deve ser alvo de políticas públicas traçado no 3 Plano de Governo. Para fazer ou fiscalizar, cabe ao poder público a elaboração e a implementação dos planos de resíduos sólidos, a instituição de fontes específicas de recurso para a gestão de resíduos nos municípios, a ampliação da infraestrutura, por exemplo, aterros sanitários, coletas seletivas, compostagem, entre outras atribuições típicas. O monitoramento da situação de resíduos no ambiente marinho também é crucial ao acompanhamento da eficácia das ações implementadas. Eu sou Ana Paula Sabino e você acaba de ouvir o podcast Lixo no Mar. Entre novembro de 2014 e junho de 2021, Jaime foi o editor da revista Chapuri Socioambiental, criada por ele e por Zezé Wais. Seu texto primoroso, registrado em vários artigos, também foi lido e admirado em belas matérias de capa. No dia 14 de julho de 2001, Jaime Saltschukett partiu para o mundo dos encantados. Em sua memória, com a anuência da família, nós publicaremos os escritos de Jaime na revista Chapuri em forma de podcast. Lixo no Mar resulta do esforço coletivo de Jim Guarani Kaiowá, narração e edição de som, Fernanda Guarani Kaiowá, na narração, Duda Meirelles, capa, Zezé Wais, roteiro, e eu, Ana Paula Sabino, narração e coordenação de projeto. Visite nossa loja solidária, lojachapuri.info, colabore com o nosso trabalho, fazendo uma doação para o Pix, contato@chapuri.info. Até o próximo. Você acabou de ouvir um podcast da revista Chapuri.